Paz do Senhor, pessoal, tudo bom? Quero fazer uma leitura bíblica com vocês na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 18 em diante, tá? Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu, meditando nessa passagem aqui, e meditando um pouquinho em algumas coisas que vêm acontecendo, eu tenho ido em algumas igrejas pregar o Evangelho e tenho sido recebido com muito carinho, com muito amor nas igrejas onde eu tenho ido pregar o Evangelho. E às vezes eu sou recebido tão bem, sou tratado tão bem, que eu fico até constrangido, pessoal. E eu vejo que muitas vezes há uma cultura no nosso meio que nós devemos tratar o pregador bem. E de fato o pregador deve ser tratado bem. Só que muitas pessoas não entendem, muitos pregadores, alguns jovens pregadores não entendem que é um privilégio estar pregando o Evangelho. Não somente as pessoas que estão ouvindo são privilegiadas, mas muito mais nós que pregamos o Evangelho, é um privilégio muito maior ainda do que aquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Ora, aqui Paulo ele compara o nosso ministério e ele fala que nós somos embaixadores, representantes de Deus. Existe um privilégio maior do que esse? E muitas pessoas, eu vejo que têm negligenciado esse privilégio. Muitas pessoas não têm valorizado de fato o privilégio que é estar pregando o Evangelho. Paulo vai tratar nas cartas aos Coríntios, ele vai dizer o que ele fez para poder pregar o Evangelho. Direitos que ele abriu mão para estar pregando o Evangelho de Cristo. De fato, nós temos esse grande privilégio. Até que Paulo vai falar aqui no capítulo 5, que é como se, através da nossa vida, Deus exortasse o mundo. Ou seja, a nossa vida é uma exortação para que o mundo se reconcilie com Deus. Que grande privilégio é esse? Eu venho dizer para vocês, para você que é pregador, que começou a ministrar a palavra de Deus, é um privilégio estarmos pregando o Evangelho. Eu posso dizer que Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Talvez alguém que está ouvindo esse vídeo possa estar pensando assim: poxa, eu sou uma pessoa tão inteligente, Deus precisa de mim na obra dele, Deus precisa de mim para levar a obra adiante. Ele precisa muito de mim, mas não. O fato é que Deus não precisa da nossa vida. Eu vou mais longe ainda. O fato é que Deus não precisava de Lutero, Deus não precisava de Calvino, Deus não precisava de Jonathan Edwards, Deus não precisava de Charles Spurgeon, Deus não precisa de você e Deus não precisa da minha vida. O privilégio não é de Deus em nos usar, o privilégio é nosso em sermos usados por Deus. Quero dizer uma coisa: a igreja vai sobreviver sem a tua vida. A igreja vai continuar sendo igreja, Deus vai continuar sendo Deus, sem a minha e sem a tua vida. O privilégio é nosso em estarmos pregando o Evangelho, em estarmos representando a Cristo perante os pecadores desse mundo. O privilégio é totalmente nosso em abrirmos a Bíblia e dizer: assim diz o Senhor, conforme está no texto bíblico. O privilégio é nosso em estarmos representando Deus em meio a uma sociedade tão corrupta e corrompida. É, de fato, um grande privilégio estarmos sendo participantes do ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Que grande privilégio é esse?
Eu costumo dizer que não há um privilégio maior do que esse na Terra, não existe um privilégio maior do que esse, do que estar representando Cristo perante o mundo. Não existe um privilégio maior do que esse. Enquanto muitos construtores tratam em coisas terrenas, dedicam a sua vida para fazerem bem feito um trabalho de construir prédios, de serem arquitetos, alguns médicos de fazerem bem o seu trabalho na medicina, enquanto muitos advogados estudam muito o direito para ser ótimos advogados, nós com a nossa pregação tocamos o eterno, nós com a nossa pregação tocamos aquilo que é transcendente. Quando os mares já não existirem mais, quando o céu já não brilhar mais a luz do sol, quando a lua já houver morrido, quando as estrelas tiverem acabado, quando tudo o que nós vemos já ter passado e morrido, o nosso trabalho ainda estará de pé. Porque a pregação do Evangelho é algo que vai invadir a eternidade. Essa obra que nós estamos fazendo para Deus, ela tem consequências eternas. E Deus nos faz participante disso. Paulo vai usar várias linguagens para definir o ministro, para mostrar quem é o ministro. Então esse é uma pequena palavra para vocês, dizendo e lembrando que é um grande privilégio estarmos pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho, representar a Cristo perante essa sociedade é um grande privilégio. Então, pregador, saiba disso. Você vai passar, todos vocês vão passar, nós morreremos e a igreja continuará. Deus vai levantar outras pessoas melhores e muito melhores do que nós. Ele conhece muitos pregadores melhores do que eu e do que você, que oram muito mais, que jejuam muito mais, que leem e conhecem a Bíblia muito mais. Então, o que nos convém é muita humildade nesse trabalho, baixar a cabeça, ler a Bíblia, ler a palavra, se consagrar a Deus e ser boca de Deus perante essa sociedade. Que Deus te abençoe e até a próxima.